Fala investidor, beleza? Como é que tá essa dopamina? Meu nome é Yuri Maia e nesse vídeo eu vou te explicar por que eu prefiro muito mais renda variável do que renda fixa. Vou explicar a diferença entre eles e vou explicar também por que eu tomei essa decisão que muitos de nós, investidores brasileiros, evitamos procurando algo que seja um pouco mais conservador. Então acompanha até o final para você entender. Primeiro, vamos entender a diferença. O que seria um investimento de renda fixa e o que seria um investimento de renda variável? Primeiro, renda fixa. Ele tem esse nome, não é à toa. Significa que você estabelece as regras do jogo antes de jogar. Ou seja, você vai ter um investimento que ele vai ter um baixo risco, mas também ele vai ter uma previsibilidade. Ou seja, você sabe quanto você vai ganhar ao longo dos meses ou, quando muito, você vai ter um pouquinho, uma variação naquele fator de rendimento, de acordo com algumas coisas do tipo taxa Selic, que é a taxa básica de juros estabelecida pelo Banco Central. Enfim, são poucas variáveis que podem fazer você ganhar um pouco mais ou um pouco menos. Mas por renda fixa, em regra, você não vai perder. Você só vai ganhar. Na renda fixa, você vê o seu montante crescendo mês a mês. Ou seja, o valor que você aplicou, ele vai estar ali rendendo a uma taxa mensal que vai variar de acordo com o que você fez no ato da contratação desse tipo de investimento. Alguns exemplos são CDB, CDI, que são títulos de dívida dos bancos, Tesouro Direto e até mesmo a poupança. São investimentos de baixo risco e, por padrão, de baixa rentabilidade, pelo menos na maioria dos casos. Já os investimentos de renda variável, você não tem como prever o que vai acontecer. Pode subir muito, ou seja, pode alavancar o seu patrimônio, pode ficar estável por muito tempo, ou pode até mesmo cair, a depender do sabor do vento. Esse tipo de investimento geralmente compreende as ações da Bolsa de Valores, bem como os fundos de ações ou mesmo os fundos imobiliários também. Nas ações da Bolsa, você pode ter vários tipos de ativos. Dentre eles, ações que você vai focar para crescer o seu patrimônio, para crescer o seu capital, ou seja, ações de crescimento, bem como existem ativos, ou seja, ações da Bolsa, que elas estão mais ou menos estáveis ao longo do tempo, elas não costumam variar tanto, ou mesmo elas encontram um determinado platô. Um exemplo disso são as ações do Banco do Brasil, que você pode perceber aí no gráfico que ao longo do tempo ela pode subir bastante, mas também ela tem períodos de queda, mas ela nunca passa tanto daquele pico e daquele vale. Ou seja, quando ela atinge um determinado ponto, um determinado valor, que é mais ou menos ali entre 50, 55, talvez R$60 por ação fracionária, o mercado percebe que ela não vale mais tanto assim e ela começa a cair. Seja pela percepção do mercado, seja também por fatores externos ou determinada crise ou alguma situação econômica que o país esteja enfrentando. Portanto, essas ações podem ser também reconhecidas como boas pagadoras de dividendos, para pessoas que querem viver com esse tipo de renda passiva. Mesmo assim, não há garantia do quanto você vai receber na próxima rodada de pagamento desses dividendos. E por que eu prefiro a renda variável muito mais? Porque tem tudo a ver comigo, tem a ver diretamente com essa questão da liberação da dopamina. E eu vou explicar. Primeiro ponto, quando eu compro ações diretamente da Bolsa, eu tenho a percepção de que aquele ativo que eu paguei um determinado valor, depois de um tempo ele começa a me render uma renda passiva, ou seja, o pagamento de dividendos. Por exemplo, geralmente ações de bancos podem pagar mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ou até anualmente. Mas geralmente os bancos não demoram mais do que a cada 3 meses para poder estar distribuindo dividendos aí com seus acionistas. Eu tenho também aquela sensação de estar no mercado, de estar indo numa prateleira buscar um produto que eu desejo e aquele produto eu vou extrair os insumos dele, que seriam, por exemplo, os dividendos. Por exemplo, um determinado ativo que é um fundo imobiliário. Vamos supor que tem um fundo imobiliário que custa R$80 para uma cota. Aí eu vou lá, vou no caixa, paguei R$80 por uma cota e sei que aquele fundo imobiliário está me rendendo um bom rendimento mensal, em forma de dividendos, que é o aluguel que aquele fundo imobiliário está me rendendo, de 1% ao mês. Ou seja, aqueles R$80 estão me rendendo, de agora em diante, 80 centavos de real todos os meses na minha conta. Muitos de vocês vão pensar, meu Deus, mas 80 centavos é muito pouco. Realmente é muito pouco. Mas você tem que ter ideia que a construção do seu patrimônio, ela é
uma caminhada de longo prazo. É algo que você vai ter que fazer aportes frequentes ao longo da sua vida, enquanto você, como uma pessoa que está trabalhando, que está tendo uma fonte de renda ali constante, você vai pegar parte dessa renda e ir aplicando para que você crie uma renda passiva. E aí imagine que no mercado está tendo uma crise, alguma coisa está acontecendo e o preço desse produto de R$80, essa ação desse fundo imobiliário, cai para R$60. Poxa, é promoção. Então eu vou lá na prateleira, pego novamente aquele produto que agora está custando R$60, passo no caixa e sei que aquilo ali está me rendendo mais ou menos 80 centavos por mês. Ou seja, ela está me rendendo mais do que 1% ao mês. Esse negócio de subir e descer, acompanhar a cotação, entender se aquele produto está ou não valendo a pena comprar hoje, isso tem tudo a ver com essa motivação de continuar investindo. Essa percepção de que eu ganhei, de que eu fiz um bom negócio, ou então mesmo a percepção de que eu não fiz um bom negócio assim, porque agora eu comprei por 80 e amanhã esse fundo imobiliário caiu para R$60, por exemplo. Mas eu posso também compensar essa queda. Como? Comprando novamente por R$60 no dia seguinte, usando esse exemplo hipotético aqui, e aí eu teria uma média de R$70. Eu comprei um por 80, o outro por 60, então eu tenho dois que na média custa R$70. Ou seja, eu estou mitigando um pouco a minha perda. Esse trabalho de estar indo e voltando, de estar fazendo essas percepções, esses cálculos, é o que me deixa motivado a continuar investindo. E o mesmo não acontece quando você tem uma renda fixa, como por exemplo poupança, CDB, que é uma forma de você render o seu dinheiro de uma maneira fixa, de uma maneira previsível, e o seu montante vai sempre crescendo. Então, por exemplo, eu coloquei R$100 mil num CDB. E aí eu sei que todo mês está crescendo ali 900, está crescendo R$1.000 por mês, vamos dizer assim. Eu sei que meu montante está aumentando, mas daqui a um tempo, daqui 2, 3 anos, eu não lembro mais quanto é que eu coloquei no começo, quanto eu tinha, porque eu não consigo dividir o meu dinheiro em cotas, digamos assim. Eu só sei que o dinheiro está aumentando. E outra coisa, eu também não tenho muito daquela segurança que algumas ações podem me trazer, como por exemplo bancos. O banco geralmente ele nunca perde dinheiro, né? Isso significa que as receitas do banco também estão sendo corrigidas pela inflação. Ou seja, o valor daquela cota, daquele ativo que eu comprei, de uma ação de um banco, por exemplo, ele vai sendo corrigido pela inflação, tanto também pela sua quantidade de dividendos, pelo seu lucro que está sendo distribuído pelos acionistas. Então eu tenho essa segurança de que tem pessoas dentro daquela empresa que estão sempre tomando esse cuidado para que o dinheiro não perca o valor com o passar do tempo. Ou seja, esse tipo de investimento é de maior risco, embora não tenha certeza de que eu vou ter um maior ganho também. Mas a probabilidade de eu ganhar mais com renda variável é muito maior. E lembrando também que toda a renda passiva que esses ativos de renda variável estão me pagando todo mês são isentos de imposto de renda. Eu só tenho que pagar algum imposto se em algum momento eu liquidar essas ações, se eu vender, se eu realizar a venda dessas ações, desses ativos, e aí se eu lucrar alguma coisa eu vou ter que pagar parte daquele lucro para o imposto de renda. Mas é como o Luiz Barsi fala, eu tenho ações de bancos, de mineradoras, de seguradoras, de empresas de fornecimento de energia elétrica, por exemplo, que são invendáveis. Exceto se ocorrer uma catástrofe na minha vida, são ações ali, são produtos que eu vou pegar na prateleira e nunca mais eu vou vender. Aquilo ali vai ficar para sempre para mim. Vai ser o meu ativo, a minha aposentadoria, que eu pretendo me aposentar em até 10 anos. Mesmo que eu continue trabalhando, eu não precisaria mais ficar trabalhando. E o melhor, os meus descendentes, mesmo que eu venha a morrer daqui a alguns anos, como todo mundo vai, essas ações, esses ativos ficam para os descendentes. Diferente de quem procura a previdência, por exemplo, que a previdência a gente sabe que ela está existindo enquanto a pessoa existe. Você se aposenta, você ganha o valor ali da previdência, mas uma vez que você faleceu, acabou. Seus filhos não vão receber mais nada. Ela vai te ajudar enquanto você estiver vivo. E outro fator também que eu prefiro renda variável à renda fixa é que na renda fixa a facilidade em liquidar o valor, ou seja, em sacar aquele valor, extrair para eu comprar alguma coisa que eu desejar, tira um pouco também daquele tesão que eu tenho de acumular cotas, ou seja, de acumular produtos que eu peguei na prateleira, conforme o exemplo que eu usei aqui da ação ou de um fundo imobiliário. Tira um pouco também daquela ação de comprar mais e mais cotas que eu jamais vou vender, a fim de maximizar os meus rendimentos no longo prazo, que é o que a renda variável me traz. Ou seja, eu sou mais feliz e dopaminérgico na renda variável, que é o que realmente me instiga a continuar nesse game. E você? Qual você prefere? Renda fixa ou renda variável? Ou você prefere ser mais conservador? Ou você gosta de diversificar? Conta aqui pra mim nos comentários. Espero que tenha gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.